Olá, pessoal! Meu recadinho hoje vai para aquelas pessoas que gostam de escrever. Escrever artigo, estão escrevendo monografia, escrever de maneira geral. Nós precisamos de lembrar, quando nós estamos escrevendo, que existem alguns teóricos que vão nos ajudar muito na nossa escrita. Então, vejamos alguns teóricos da educação. Então, antes de passar aos teóricos, eu queria mostrar para vocês que a teoria, ela indica na linguagem comum uma ideia nascida com base em algumas hipóteses, conjecturas, especulações ou até mesmo suposições. Uma teoria pode ser uma contemplação ou uma observação. Teia vem de espetáculo, de visão. Então, mesmo que uma ideia abstrata sobre a realidade também designa o conhecimento descritivo, puramente racional, ou a forma de pensar e entender algum fenômeno a partir da observação. Na Grécia Antiga, teoria significa festa solene, procissão ou embaixada que as cidades helênicas enviavam para representá-las nos Jogos Olímpicos. Portanto, teoria científica é o conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. As teorias nunca são provadas, e sim corroboradas. Já as hipóteses, estas sim, têm que ser testáveis frente aos fatos e, por tal, falseáveis. A teoria científica, ela difere bastante da ocupação de teoria em senso comum, ou de simples especulação. O conceito moderno de teoria científica estabelece que, entre outros, como uma resposta ao problema da demarcação entre o que é efetivamente científico e o que não é. Paulo Freire, por exemplo, ele trabalha uma visão das principais referências da educação brasileira amplamente discutido e estudado na área acadêmica. É o educador, pedagogo e filósofo muito conhecido e trabalhado neste nosso século. Maria Montessori, ela trabalhou o método educativo que desenvolveu a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental da criança. Bom, então vocês estão vendo que eu já começo a falar de alguns teóricos e, como eu disse para vocês, aqui é só o fiozinho da meada. Então, conforme o que você vai escrever, conforme a sua ideia de escrita, você já tem um fiozinho da meada para saber onde você precisa pesquisar e investigar mais, ok? Bom, Jean Piaget, epistemologicamente, ele trabalha a genética, ele defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica. A genética era uma teoria do conhecimento com base no status da psicologia do pensamento humano. E aí nós temos Vygotsky. Vygotsky, ele trabalhou a teoria socio-interacionista com base no desenvolvimento da criança, enfatizando o papel da linguagem especificamente. Temos também Celestin Freinet, um pedagogo anarquista. Ele desejava criar um sistema democrático de educação, livre de contradições sociais. Temos também o Antônio Gramsci. Trabalhou em prol de uma consciência coletiva, governando possibilidades metodológicas diferentes para superar o senso comum. E aí nós temos Henri Vallon,
Vallon, ele colocava a afetividade como um dos aspectos centrais do desenvolvimento. E agora nós temos o John Dewey, que era representante da corrente pragmatista marcada pelo instrumentalismo e seu desejo de romper com a filosofia clássica para torná-la um instrumento de ajuda, de adaptação. Bom, então aqui nós vimos alguns, tá, dos teóricos da educação. Então, quando você for escrever, quando você estiver aí produzindo o seu artigo, sua monografia ou o seu TCC, nesta área, você tem um fiozinho para ser puxado, ok? Agora, eu gostaria de passar para vocês também alguns teóricos voltados para a área da história, tá? Que também pode ajudar muito, tanto o seu trabalho na área da educação, quanto em outras áreas, na área da história, da pedagogia, da geografia, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos começar com Maurice Halbach. Ele, quando trabalhado por Ecléa Bossi, ele observa a memória coletiva como ponto de leitura sociológica em busca da verdade. Então, sempre em busca e não trabalhando especificamente a verdade. Lembrem disso, ok? Legoff, ele faz uma leitura histórica da memória, ele vai enumerando quase as mesmas teses de Halbach, mas ele é muito mais conceitual e não se preocupa em buscar a verdade, mas sim a verossimilhança. Então, se a sua pesquisa é nesta área, é só agora você desenrolar este fio, o que é verossimilhança, ok? Temos um carinha muito interessante, que trabalhou muito a Idade Média, o nome dele é Carlo Ginzburg. Trabalha a microhistória. Ele e Giovanni Levi, ambos através de temáticas relacionadas aos assuntos mais amplos, como se a microhistória fosse o zoom da fotografia. Então, você tem todo um cenário, mas você quer especificamente aquele miolinho. E aí, você dá um zoom na sua fotografia daquela cena e desenrola toda aquela trajetória. É fantástico. Bom, temos alguns autores liberais do século XX e século XXI, como John Locke e Adam Smith. Eles vão na contramão da corrente de pensamento de esquerda, como Manuel Bonfim, José Martí e Bolívar. Bolívar com tendências liberal. Esses últimos, na verdade, Bonfim, José Martí e Bolívar, com tendências liberais, mas eles buscavam a emancipação da América Latina. Eu conheço professor que trabalha Manuel Bonfim assim do começo ao fim, é apaixonado pelo Manuel Bonfim. Bom, então eles trabalhavam a emancipação da América Latina com uma veia política voltada também para a economia e cultura, tá? Então esses últimos são teóricos que manifestam simpatia pelo marxismo. Então, embora liberais, manifestam simpatia pelo marxismo. E aí nós temos um fantástico que eu adoro particularmente, que é o Stuart Hall. Stuart Hall trabalha a crise de identidade. Stuart Hall, um pensador negro que sofreu na pele, tá?
as questões do racismo. Então, ele trabalha muito a questão da identidade na pós-modernidade. Então, pode ser feito um diálogo entre Gomes com o fortalecimento de uma maior consciência da diferença nos estilos de vida e Stuart Hall com a crise de identidade. José Maria Gomes, ele trabalha uma maior consciência da diferença nos estilos de vida. Então, quais são os estilos de vida que você está trabalhando naquele momento? Vai lá no Gomes, busca, leia, perceba como vai te ajudar neste caso. Thompson trabalha os escândalos midiáticos. Às vezes nós vimos aí alguns escândalos midiáticos, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Brasil também, claro, tá? Então, busque J.B. Thompson, tá? Que ele vai te dar um suporte maravilhoso. Anderson Soares Gomes trabalha aspectos teóricos da narrativa. Olha só, quando você vai trabalhar narrando alguma coisa, algum fato, busca o Anderson Gomes, tá? Ele trabalha narrativa contemporânea. Por exemplo, ele trabalhou um romance onde ele destaca a objetificação da experiência humana e a musealização. Então, aquele fato, aquela narrativa enorme, por exemplo, de sociedade, né, de primeira-dama, de primeiro-ministro, essas coisas assim grandes. Aí ele trabalha a musealização desse fenômeno, ok? Walter Benjamin, maravilhoso, também trabalha a narrativa. Então, a ideia da modernidade como marca por mudança radical na forma pela qual a vida é vivida. É muito legal o Benjamin também, a forma dele trabalhar, dá um suporte muito bom. Temos o Althusser, fala dos aparelhos ideológicos do Estado, ele apresenta uma releitura da teoria marxista. Temos também Bakhtin, que em filosofia da linguagem, ele fala que a linguagem e a língua é uma das modalidades da existência da ideologia. Então, é sobre a linguagem que você está trabalhando, vai atrás de Bakhtin, que ele vai te ajudar, vocês vão ser grandes amigos. Bom, esses dois que eu acabei de dizer, Althusser e Bakhtin, eles mostram a influência que o sujeito sofre da ideologia. Então, a ideologia está muito forte, muito constante em nós, e isso é provado por Althusser e por Bakhtin. Hegel, ele fala do método dialético, um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Ok? Temos também o Hobbes. Hobbes foi o primeiro a trabalhar o símbolo como forma de representação. Então, quando Hobbes escreveu o Leviatã, onde ele mostrava um monstro, tá? Que era o símbolo do Estado totalitário. Então, segundo ele, até as palavras devem ser interpretadas como imagens mentais. Isso quer dizer semântica, ok? Muito famoso aí, que eu acredito que todos vocês já ouviram falar, Michel Foucault, trabalha a fronteira entre o real e o ficcional. Então, quando você está trabalhando um determinado tema e em determinado momento meio que se mistura real com ficcional, vai atrás do Foucault, que ele vai te ajudar a resolver este probleminha aí, ok? Temos também Albert Pike, escritor norte-americano que escreveu
Moraes and Dogma foi eleito em 1859 soberano grande comendador. Ele mostrava que a maçonaria tem poder voltado para o bem e não para o mal. Para o mal do povo. Então, uma coisa que desperta muito a curiosidade nas pessoas que não conhecem sobre a maçonaria, tá? Se quiserem saber mais, vão atrás de Albert Picke, ok? François Furet, da história narrativa, a história problema, fala que a história é filha da narrativa. Tá? Então, ele não se define por um objeto de estudo, mas por um tipo de discurso. Então, ele não trabalha uma coisa em si, né? Mas o que se fala daquilo. Então, dizer que o tempo não tem de fato outro sentido quer dizer que dispõe de todos os objetos que estuda, ou seja, para ele, fazer história é contar uma história, ok? Então, ele trabalha narrativa biográfica, conta algo que se apresenta ao homem. Estruturalista francês aborda que é um dos métodos para analisar a língua, a cultura, a filosofia, procuram explorar as inter-relações através da qual o significado dentro de uma cultura é produzido através de várias práticas. Uma das estruturalistas foi Claude Lévi-Strauss. A cultura, o Lévi-Strauss dizia que a cultura é que é o apreço e não o homem em si como centro do universo. Então, as pessoas gostam muito de falar, fulano, né, o herói. Não, o herói não é nada. Para Lévi-Strauss, aquilo que ele traz, a cultura em si, é que de fato é o apreço, ok? Vidal-Pierre Naquet foi crítico do revisionismo, uma interpretação da história. Para ele, a história é uma disciplina fundamentalmente ambígua, portanto, passível de várias interpretações. Naquet, em Os Assassinos da Memória, uma coletânea de artigos da década de 60 a 80 sobre o revisionismo, derrubando a tese de que o campo de concentração nazista não existia. Ele combate essa tese e entra em choque com Marvin Harris, quando diz que não houve a prática das bruxas, quando usavam os ungüentos e não como antropólogo, indo à fonte e vivenciando o momento. A briga ali não foi fácil, não. Frigoto e Sciavata, eles trabalhavam o neoliberalismo, a prática da educação básica no Brasil, mostrando uma subordinação conforme a lógica do mercado. Uns têm e outros são excluídos. Bom, e aí nós temos também a microhistória brasileira, trabalhada por Ronaldo Weinfass, um excelente historiador maravilhoso, vocês vão se apaixonar pelos escritos dele. Então, no livro Traição do Jesuíta a Serviço do Brasil, a Serviço do Brasil holandês, processado pela Inquisição. Weinfass, ele trabalha também esta microhistória. Lembram, como eu disse agora há pouco, fazendo um zoom na fotografia. Então, ele pega aquele pedacinho que você pensa, não, isso aqui não vai dar história. Dá, tá?
Temos também Boris Fausto em O Crime do Restaurante Chinês, que também faz parte de uma micro-história. Ele escreveu também sobre o carnaval, sobre o futebol, a justiça em São Paulo nos anos 30, tá? Então, tem várias obras. E para finalizar, nós temos aqui Bourdieu, tá? Bourdieu, ele produziu uma história de vida, trata de uma vida como uma história, isso é, como uma narrativa coerente, uma sequência significativa, coordenada de eventos, talvez seja ceder a uma ilusão retórica, a uma representação comum da existência que toda a tradição literária não deixou e não deixa reforçar. Bom, então, estão aqui para vocês autores ou futuros autores ou simplesmente escritores de artigos, monografias, vocês que estão em produção, tá? Fica aqui algumas dicas onde você pode puxar aí o fiozinho da meada e ter uma excelente obra, ok? Até mais! Tchau, tchau!